Amsterdã, 1677. Baruch Spinoza está morrendo. Tuberculose. Aos 44 anos, seus pulmões estão destruídos. Cada respiração é uma agonia. O médico que o acompanha espera ver medo, desespero, súplicas por mais tempo. Mas não vê nada disso. Spinoza está sereno, completamente sereno. Como se estivesse simplesmente mudando de roupa, não enfrentando a extinção total de sua existência. O médico pergunta: "Não tem medo?" Spinoza sorri fracamente e responde: "Medo de quê? Eu provei matematicamente que a morte não existe. Matematicamente. Não como fé religiosa, não como esperança vazia, mas como teorema geométrico, tão certo quanto 2 + 2 = 4. Você já se perguntou por que um dos maiores gênios da humanidade morreu em paz absoluta, enquanto havia sido excomungado por judeus e cristãos, perseguido, seus livros queimados em praça pública, seu nome amaldiçoado por gerações? A resposta está em 154 páginas de uma obra chamada Ética, páginas escritas em latim, estruturadas como teoremas de geometria, com definições, axiomas, proposições e demonstrações. Nessas páginas, Spinoza fez algo que nunca havia sido feito antes e nunca foi replicado depois. Ele provou logicamente com rigor matemático absoluto que a morte é uma ilusão. Não quase provou. Não argumentou persuasivamente. Provou. Da mesma forma que Euclides provou o teorema de Pitágoras. E durante 350 anos, essa prova foi ignorada, ridicularizada, escondida. Por quê? Porque ela destrói o fundamento de todo o sistema de controle baseado no medo da morte. Se as pessoas compreendessem que Spinoza está certo, que a morte literalmente não existe, o que aconteceria com as religiões que prometem salvação? Com os governos que controlam através da ameaça? Com o sistema econômico baseado no medo da escassez e da mortalidade? Tudo desmoronaria. Prepare-se, porque nos próximos minutos vou revelar exatamente como Spinoza provou que você não pode morrer. E não é filosofia abstrata ou poesia mística, é lógica pura, matemática, inevitável como a gravidade. E quando você entender, sua vida nunca mais será a mesma. Spinoza não era místico, ele era matemático, e a Ética não é um livro comum de filosofia com argumentos subjetivos. É estruturada exatamente como os elementos de Euclides. Ele começa com 8 definições, 7 axiomas, e então constrói 259 proposições demonstradas com rigor geométrico. Cada proposição depende das anteriores. Cada demonstração é logicamente irrefutável. A prova de que a morte não existe está nas proposições 21, 23, 29 e 38 da parte 5ª. Mas para compreendê-las, precisamos começar do início. Definição. 1. Por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência. Parece abstrato? Não é. Spinoza está definindo algo revolucionário, uma coisa cuja própria natureza é existir, algo que não pode não existir, assim como um triângulo não pode não ter 3 lados. Definição 3. Por substância entendo aquilo que existe em si e por si é concebido. A substância é aquilo que não depende de mais nada para existir. É a realidade fundamental, o substrato eterno de tudo o que existe. Proposição 7. A natureza da substância pertence a existir. Aqui está o primeiro golpe. Se algo é substância, então sua própria natureza é existir. Não é que ela foi criada ou passou a existir. Ela simplesmente é, eternamente. A demonstração é direta. Se a substância não existisse por sua própria natureza, então dependeria de outra coisa para existir. Mas então não seria substância, que por definição existe em si mesma. Contradição. Logo, a substância existe necessariamente. Proposição 11. Deus, ou seja, a substância constante de infinitos atributos, existe necessariamente. Spinoza usa Deus, não como o velho barbudo antropomórfico das religiões, mas como sinônimo da substância infinita, a natureza com N maiúsculo, a realidade fundamental. E aqui está a chave. Essa substância, Deus, natureza, não é algo separado de você. Você é parte dela.
Você é uma modificação necessária dela. Proposição 15. Tudo o que existe, existe em Deus, e nada pode existir ou ser concebido sem Deus. Você não é uma coisa separada que existe independentemente. Você é um modo da substância infinita. Como uma onda no oceano, a onda tem uma forma temporária, mas não é feita de algo diferente da água do oceano. Agora vem a parte devastadora. Proposição 13 da parte 2. O objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo. Sua mente é a ideia do seu corpo. Mente e corpo não são duas coisas separadas. São dois aspectos da mesma coisa, vistos de perspectivas diferentes. Pense numa moeda. Cara e coroa não são duas moedas. São dois lados da mesma moeda. Da mesma forma, seu corpo, extensão e sua mente, pensamento, são dois lados da mesma modificação da substância infinita. Proposição 21 da parte 5. A mente não pode imaginar nada, nem se lembrar das coisas passadas, senão enquanto dura o corpo. Isso parece contradizer a imortalidade, certo? Mas espere. Proposição 23 da parte 5. A mente humana não pode ser absolutamente destruída com o corpo, mas dela permanece algo que é eterno. E aqui está a prova matemática da imortalidade. A demonstração de Spinoza. 1. Em Deus existe necessariamente um conceito ou ideia que exprime a essência do corpo humano. Proposição 13, parte 2. 2. Este conceito ou ideia é necessariamente algo que pertence à essência da mente humana. Mesma proposição 13. 3. Mas a Deus não pode pertencer algo que seja transitório ou temporal, porque Deus é eterno. Proposição 11, parte ímero. 4. Logo, este algo da mente que exprime a essência do corpo subespécie a eternitatis, sob a perspectiva da eternidade, é necessariamente eterno. 5. Portanto, a mente humana não pode ser absolutamente destruída com o corpo, mas permanece algo eterno. Vamos traduzir isso para a linguagem clara. Você existe. Sua existência é uma modificação necessária da substância infinita, Deus, natureza. Em Deus, existe a ideia eterna da sua essência, não suas memórias temporárias ou preferências mundanas, mas a estrutura fundamental do que você é. Essa ideia em Deus não pode deixar de existir, porque Deus é eterno, e tudo em Deus é eterno. Portanto, o aspecto essencial da sua mente, aquilo que você verdadeiramente é, não pode ser destruído. A morte do corpo é a dissolução de uma forma temporária, mas a essência que você é, existindo em Deus, é eterna. É como um número. O número 7 existe eternamente no domínio dos números. Você pode escrever 7 num papel e queimar o papel. O símbolo físico é destruído, mas o número 7 continua existindo eternamente no domínio matemático. Da mesma forma, seu corpo é o símbolo físico temporário. Mas você, a ideia essencial que você é na mente infinita de Deus, não pode ser destruído, porque ideias em Deus são eternas. Proposição 29 da parte 5. Tudo o que a mente entende sob a perspectiva da eternidade, ela não o entende por conceber a presente existência atual do corpo, mas por conceber a essência do corpo sob a perspectiva da eternidade. Quando você compreende verdades eternas, matemática, lógica, relações causais necessárias, você está operando no modo eterno da sua mente. Você está experimentando diretamente seu aspecto imortal. Proposição 38 da parte 5. Quanto mais a mente entende as coisas pelo segundo e terceiro gênero de conhecimento, menos padece dos afetos que são maus e menos teme a morte. Aqui está a conclusão prática. Quanto mais você compreende verdades eternas, conhecimento adequado, menos você teme a morte. Por quê? Porque você está experimentando diretamente sua natureza eterna. Você sente e experimenta que é imortal, não como crença religiosa, como experiência direta de estar no modo eterno da consciência. A prova está completa e é irrefutável pela própria lógica. Se você aceita as definições, e elas são definições razoáveis, não arbitrárias,
E se você aceita os axiomas, e eles são autoevidentes, então você deve aceitar as conclusões. A morte não existe, matematicamente provado. Se a prova é tão sólida, por que ninguém fala sobre isso? Por que não ensinam nas escolas? Por que Spinoza foi tão brutalmente perseguido? A resposta é simples e aterrorizante. Porque sua prova destrói todo o sistema de controle baseado no medo da morte. Em 27 de julho de 1656, a Sinagoga de Amsterdã leu o xerém mais severo da história judaica contra Spinoza, então com 23 anos. Com o juízo dos anjos e dos santos, nós excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e execramos Baruch de Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito quando se deita e maldito quando se levanta. Maldito quando sai e maldito quando regressa. Ordenamos que ninguém mantenha com ele comunicação oral ou escrita, que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém permaneça com ele sob o mesmo teto, que ninguém se aproxime dele a menos de 4 côvados e que ninguém leia algo escrito ou transcrito por ele. Por quê? Porque Spinoza estava ensinando que 1. Você não precisa de intermediários religiosos para alcançar a eternidade. A imortalidade não vem de rituais, sacramentos ou obediência a autoridades. Vem de compreender sua natureza real. 2. Deus não é um juiz antropomórfico no céu. Deus é a substância infinita, a natureza, a realidade fundamental. E você é parte inseparável disso. 3. Não existe punição ou recompensa após a morte. Não há céu, onde bons vão, ou inferno, onde maus sofrem. Há apenas a eternidade da essência. 4. O conhecimento liberta mais que a fé cega. Quanto mais você compreende, mais você se torna consciente da sua natureza eterna. Cada um desses pontos é uma ameaça existencial para instituições religiosas. Se as pessoas não precisam de padres, rabinos ou rituais para salvar suas almas, para que servem as instituições religiosas? A comunidade judaica de Amsterdã estava em posição delicada. Eram refugiados da Inquisição espanhola e portuguesa. Precisavam mostrar às autoridades cristãs holandesas que eram confiáveis, que controlavam seus membros, que não toleravam heresias. Spinoza era jovem, brilhante, carismático, estava atraindo seguidores, estava questionando dogmas fundamentais. Era perigoso para a estabilidade política da comunidade. Então fizeram um exemplo dele. O xerém foi lido publicamente na sinagoga, diante de toda a congregação. O som do chofar foi tocado. As velas foram apagadas uma a uma, simbolizando a extinção de sua alma da comunidade. Spinoza tinha 23 anos. Foi expulso de casa por seu pai. Amigos viraram as costas. Perdeu acesso ao negócio familiar. Foi forçado a viver sozinho, ganhando a vida polindo lentes para microscópios e telescópios. Houve uma tentativa de assassinato. Um fanático religioso tentou esfaqueá-lo ao sair da sinagoga. A faca rasgou sua capa. Spinoza guardou a capa rasgada pelo resto da vida como lembrete da fragilidade da forma física e da loucura do fanatismo. A Igreja Católica colocou todos os livros de Spinoza no Index Librorum Prohibitorum em 1690, 13 anos após sua morte. Possuir suas obras era crime punível com excomunhão. Seus livros foram queimados em praça pública em Amsterdã, Haia, Roma, Madrid. Em 1674, autoridades holandesas proibiram a publicação do Tratado Teológico Político. Livreiros foram processados por vender suas obras. Editores usavam falsas páginas de rosto para disfarçar os livros de Spinoza. A Ética, sua obra-prima, só foi publicada após sua morte. Seus amigos esperaram até que ele morresse para publicá-la, sabendo que a perseguição seria intensa. E foi. Mas não foram apenas as religiões. Os filósofos também o atacaram. Leibniz, que secretamente admirava Spinoza e se encontrou com ele em 1676, publicamente o chamou de perigoso e negou sua filosofia. Por quê? Porque Leibniz dependia do patrocínio de príncipes cristãos. Defender Spinoza seria suicídio profissional. Anos depois,
Leibniz negou até mesmo ter visitado Spinoza, com medo de ser associado ao ateu maldito. Descartes havia estabelecido o dualismo mente-corpo como dogma filosófico. A mente era uma substância separada e imortal por decreto divino. O corpo era máquina material, mortal e descartável. Esse dualismo era conveniente. Mantinha Deus relevante, como criador de almas imortais. Mantinha a Igreja relevante, como guardiã do destino dessas almas. E permitia a exploração do mundo material sem conflito moral, já que era apenas matéria morta. Spinoza destruiu isso. Mente e corpo não são substâncias separadas. São aspectos da mesma substância. E ambos compartilham a eternidade da substância. Não há alma separada para ser salva. Não há Deus separado distribuindo imortalidade. Há apenas a substância única, eterna, da qual você é parte necessária e inseparável. Durante o Iluminismo do século XVIII, Spinoza foi parcialmente reabilitado, mas apenas sua teoria política. Pensadores como Voltaire elogiaram seu tratado teológico-político, que defendia liberdade de expressão e separação entre Igreja e Estado. Mas sua metafísica, sua prova da imortalidade, continuou sendo ignorada ou distorcida. No século XIX, com a ascensão do materialismo científico, Spinoza foi reinterpretado como proto-ateu ou panteísta, termos usados pejorativamente. Ignoraram completamente que ele dedicou a ética inteira a provar a existência de Deus e a imortalidade da mente. Por quê? Porque o materialismo científico é tão dogmático quanto a religião que pretendia substituir. E a prova de Spinoza destrói o materialismo tão completamente quanto destrói o teísmo tradicional. O materialismo diz: você é apenas neurônios. Quando o cérebro morre, você deixa de existir. Não há nada além da matéria física. Spinoza prova: você é um modo necessário da substância infinita. Seu aspecto essencial não pode deixar de existir, porque é eterno em Deus. A matéria e a mente são aspectos da mesma substância eterna. Aceitar Spinoza significa rejeitar tanto a religião tradicional quanto o materialismo científico. Significa reconhecer uma terceira opção que a maioria nem sabe que existe. E essa terceira opção não pode ser controlada, não pode ser vendida, não pode ser institucionalizada. Se você compreende que é eterno por necessidade lógica da estrutura da realidade, você se torna livre. Livre do medo da morte, livre da dependência de autoridades, livre da necessidade de validação externa. Você não precisa comprar salvação de padres. Você não precisa aceitar o niilismo materialista. Você pode viver na compreensão direta da sua natureza eterna. E pessoas verdadeiramente livres são impossíveis de controlar. Sistemas de poder dependem fundamentalmente do medo da morte. Religiões prometem salvação. Governos ameaçam com violência. Economias exploram o medo da escassez, que é medo de morte lenta. Tudo desmorona se as pessoas compreendem que a morte não existe, que são aspectos eternos da realidade, que não podem ser realmente destruídos. Por isso a prova de Spinoza foi enterrada por 300 anos, não porque estava errada, mas porque estava certa demais. E a verdade perigosa é que ela continua sendo suprimida hoje. Universidades ensinam Spinoza como curiosidade histórica. Raramente examinam a estrutura lógica real de suas provas. Raramente perguntam: e se ele estiver certo? Porque se ele estiver certo, tudo muda. Aqui está o que é fascinante: a física quântica, a neurociência moderna e a pesquisa sobre consciência estão chegando às mesmas conclusões que Spinoza alcançou usando apenas lógica pura. Max Planck, o pai da física quântica, disse: considero a consciência como fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Não podemos ir além da consciência. Isso é puro Spinoza. A consciência, pensamento e a matéria, extensão, são aspectos da mesma substância fundamental. E a consciência é ontologicamente primária. Eugene Wigner, Prêmio Nobel de Física, escreveu: não foi possível formular as leis da mecânica quântica de forma totalmente consistente sem fazer referência à consciência. O experimento da dupla fenda
mostra que partículas existem em superposição de estados até serem observadas. O ato de observação colapsa a função de onda. A consciência tem papel fundamental na manifestação da realidade física. Spinoza já sabia disso há 350 anos. Mente e corpo são aspectos paralelos da mesma substância. Não há causalidade entre eles. A mente não causa estados do corpo, nem vice-versa. A identidade ontológica. David Bohm, físico que trabalhou com Einstein, desenvolveu a teoria da ordem implícita. Existe uma realidade mais profunda, não manifesta, da qual emerge tudo o que percebemos. A matéria física é a ordem explicitada. Isso é exatamente a distinção de Spinoza entre natura naturans, natureza naturante, a substância infinita em si, e natura naturata, natureza naturada, as modificações manifestas da substância. Pesquisas sobre experiências de quase morte documentam milhares de casos de consciência, continuando durante morte cerebral completa. Pam Reynolds teve consciência detalhada durante 45 minutos com EEG plano, temperatura corporal de 15 degrees, sem batimento cardíaco. Segundo o materialismo, isso é impossível. Sem atividade cerebral não pode haver consciência. Mas, segundo Spinoza, é perfeitamente natural. A mente não é produzida pelo cérebro. O cérebro é o aspecto físico do que, visto de outra perspectiva, é mente. Quando o cérebro para de funcionar, o aspecto eterno da mente, aquilo que existe subespécie a eternitatis, continua. Ian Stevenson documentou 3.000 casos de crianças com memórias detalhadas de vidas anteriores, muitos verificados como precisos. Crianças descrevendo lugares onde nunca estiveram, reconhecendo pessoas que nunca viram, falando línguas que nunca aprenderam. O materialismo não tem explicação. Spinoza tem. Se a essência da sua mente existe eternamente em Deus, então, quando um corpo morre, aquela essência pode se expressar através de outro corpo. Não é a personalidade que reencarna. Personalidade é a ideia confusa ligada ao corpo específico. É o padrão essencial, a modificação específica da substância que você é. Como uma melodia. Você pode tocar a mesma melodia em diferentes instrumentos. O instrumento muda, mas a melodia permanece a mesma. Seu corpo é o instrumento temporário. Sua essência é a melodia eterna. Estudos em física quântica sobre não-localidade mostram que partículas entrelaçadas permanecem conectadas instantaneamente, independente da distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Spinoza não ficaria surpreso. Na substância infinita, não há distância real. Espaço e tempo são propriedades da extensão, matéria, não da substância em si. No aspecto eterno da realidade, tudo está eternamente conectado. Isso explica fenômenos como intuição, sincronicidade, conexões profundas entre pessoas. Não são paranormais. São expressões naturais da unidade fundamental da substância. A neurociência descobriu que o cérebro não armazena memórias como arquivos num computador. Memórias são padrões distribuídos que se reconstroem a cada lembrança. E pessoas com dano cerebral massivo às vezes recuperam memórias perdidas. Como? Se memórias fossem apenas físicas, deveriam ser destruídas com o tecido cerebral. Mas, segundo Spinoza, memórias são ideias. O cérebro é o correlato físico dessas ideias. Quando o cérebro está danificado, as ideias podem encontrar outros caminhos de expressão, porque não estão armazenadas no cérebro. Elas são aspectos da mente, que é aspecto da substância eterna. Cada descoberta da ciência moderna confirma aspectos da prova de Spinoza. E, no entanto, pouquíssimos cientistas conhecem a ética ou compreendem como suas descobertas validam a metafísica spinozista. Por quê? Porque o sistema educacional foi desenhado para criar especialistas fragmentados, não pensadores integrados. Físicos não estudam filosofia clássica. Filósofos não estudam física quântica. E ninguém conecta os pontos, mas os pontos estão se conectando sozinhos. A verdade tem uma forma de emergir,
não importa quanto você tente suprimi-la. E a verdade é, Spinoza estava certo. A morte não existe. E ele provou matematicamente. Então, o que exatamente acontece quando você morre, segundo a prova matemática de Spinoza? Primeiro, precisamos distinguir entre dois aspectos fundamentais da mente. 1. A mente enquanto imagina e lembra. Isso depende completamente do corpo. Suas memórias sensoriais, suas preferências condicionadas, sua personalidade construída por experiências. Tudo isso são o que Spinoza chama de ideias confusas, ligadas ao corpo específico. Quando o corpo se decompõe, essas ideias confusas não podem mais se expressar. É como uma estação de rádio que para de transmitir. Os receptores não captam mais nada, mas isso não significa que a capacidade de transmitir deixou de existir na estrutura do universo. 2. A mente enquanto compreende subespécie aeternitatis, sob a perspectiva da eternidade. Isso não depende do corpo. São as verdades eternas que você compreendeu, as relações causais necessárias que você apreendeu, o conhecimento adequado que você desenvolveu. Esse aspecto da mente é eterno, não porque ganhe imortalidade como prêmio, mas porque sempre foi eterno. Você apenas não estava plenamente consciente disso enquanto estava imerso nas ideias confusas do corpo. Vamos ser mais específicos sobre o que acontece no processo da morte. Fase 1. A dissolução gradual das ideias confusas. À medida que o corpo envelhece ou adoece, sua capacidade de gerar ideias confusas diminui. Você esquece onde deixou as chaves, perde interesse em comidas que antes amava, sente menos apego a coisas materiais. Isso não é apenas envelhecimento natural. É o processo de desacoplamento entre o aspecto eterno da mente e as ideias confusas ligadas ao corpo. Pessoas idosas frequentemente dizem que se sentem jovens por dentro, apesar do corpo envelhecido. Por quê? Porque o aspecto eterno da mente não envelhece. Apenas sua expressão através do corpo se torna mais difícil. Fase 2. O momento da morte clínica. Quando o coração para e o cérebro deixa de receber oxigênio, algo extraordinário acontece, e a ciência moderna documentou isso extensivamente. Pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQM, descrevem consistentemente: saída do corpo. Eu estava flutuando acima, vendo os médicos trabalhando no meu corpo. Perda da identidade pessoal. Eu não sabia quem eu era, não tinha nome, não tinha história, mas consciência expandida. Eu estava mais consciente do que nunca na minha vida. Compreensão de verdades universais. Eu entendia como tudo funciona, como tudo está conectado. Amor incondicional. Não era amor por alguém específico, era amor pela existência em si. A temporalidade. Passado, presente e futuro eram simultâneos. Sensação de estar em casa. Eu me lembrei que sempre fui isso, sempre fui eterno. Isso é exatamente o que Spinoza descreveu matematicamente. Quando as ideias confusas, ligadas ao corpo morto, se dissolvem, o aspecto eterno da mente se revela em sua clareza total. Dr. Pim van Lommel estudou 344 casos de parada cardíaca por 13 anos. 18% relataram EQMs. Muitos descreveram eventos que aconteceram enquanto estavam clinicamente mortos, sem atividade cerebral, sem batimento cardíaco. Uma paciente descreveu uma dentadura sendo colocada numa gaveta específica durante sua ressuscitação. Ela estava em coma profundo. Como ela poderia saber? Segundo o materialismo, é impossível. Segundo Spinoza, é perfeitamente natural. A mente não está no corpo. O corpo é o aspecto extenso, material, do que, visto de outra perspectiva, é mente. Quando o corpo para, o aspecto eterno da mente continua, e até se torna mais claro sem a interferência das ideias confusas. Fase 3. A revisão da vida. Muitos que passam por EQMs descrevem uma revisão da vida, ver toda a sua existência instantaneamente, não cronologicamente, mas simultaneamente. E mais importante, experimentar as consequências de suas ações do ponto de vista dos outros. Uma mulher descreveu sentir a dor que causou a alguém 20 anos atrás. Um homem sentiu a alegria que trouxe para uma criança
com um simples sorriso. Spinoza teria entendido isso perfeitamente. Na proposição 18 da parte 3, ele demonstra que o homem é afetado pela imagem de uma coisa passada ou futura com o mesmo afeto como se a coisa fosse presente. Quando você está preso ao corpo e às ideias confusas, você experimenta o mundo apenas da sua perspectiva limitada. Quando as ideias confusas se dissolvem, você experimenta sua conexão real com toda a substância, incluindo as perspectivas de todos que você afetou. Não é julgamento moral por um Deus externo. É compreensão direta das relações causais reais que sua existência criou no tecido da substância única. Fase 4. A transição completa. Dr. Eben Alexander, neurocirurgião que teve uma EQM durante meningite bacteriana, que destruiu seu neocórtex por 7 dias, descreveu não ter memórias pessoais durante a experiência. Ele não sabia quem era, onde nasceu, sua história, mas tinha consciência pura, conhecimento direto de verdades profundas, amor incondicional que não era dirigido a ninguém específico, mas à existência em si. Segundo o materialismo, isso é impossível. Consciência sem memórias, sem identidade pessoal. Mas segundo Spinoza, é exatamente a experiência do aspecto eterno da mente, livre das ideias confusas. Alexander tentou por anos explicar sua experiência em termos neurocientíficos. Não conseguiu. Finalmente concluiu: a consciência não é produzida pelo cérebro, o cérebro filtra a consciência. Spinoza havia provado isso matematicamente 340 anos antes. Fase 5. O estado pós-morte. E então, depois da morte completa do corpo, depois que não há mais possibilidade de ressuscitação, Spinoza é cristalino na proposição 23 da parte 5ª. A mente humana não pode ser absolutamente destruída com o corpo, mas dela permanece algo que é eterno. O que permanece não é sua personalidade completa. Não é João ou Maria como você conhece. Essas são construções de ideias confusas. O que permanece é 1. Seu padrão essencial como modificação específica da substância infinita. Você é uma nota musical única na sinfonia eterna de Deus. Essa nota não pode deixar de existir porque está na partitura eterna da substância. 2. Todo conhecimento adequado que você desenvolveu. Compreensões matemáticas, insights filosóficos, sabedoria sobre relações causais. Tudo isso é eterno porque não depende do corpo para existir. 3. Todo amor intelectual que você cultivou. Não amor emocional por pessoas específicas, isso é ideia confusa, mas amor intelectual, o reconhecimento da divindade em tudo, a compreensão de que tudo é parte da mesma substância infinita. Isso se parece com reencarnação? Não exatamente, mas há semelhanças. A personalidade não reencarna. João não volta como Pedro, mas o padrão essencial, aquela modificação específica da substância que você é, pode se expressar através de novas formas corporais, como uma melodia. Você pode tocar paralise no piano, no violino, na guitarra. O instrumento muda, mas a melodia é a mesma. Seu corpo é o instrumento temporário. Sua essência é a melodia eterna. Crianças, prodígio e memória de vidas passadas. Por isso, crianças prodígios existem. Mozart, compondo sinfonias complexas aos 5 anos, não é apenas talento genético. É conhecimento adequado, musical neste caso, que o aspecto eterno da mente já desenvolveu em expressões anteriores, agora acessando-se através de um novo corpo. Ian Stevenson documentou mais de 3.000 casos de crianças com memórias verificáveis de vidas passadas. Uma criança na Índia descreveu detalhes de uma vila a 200 quilômetros de distância, onde ela havia vivido e morrido em um acidente. Quando levada lá, reconheceu pessoas, lugares, eventos, tudo verificado como preciso. Como? Se memórias são apenas neurônios, como podem persistir sem cérebro? Spinoza explica: memórias confusas, ligadas ao corpo específico, se perdem, mas o padrão essencial pode carregar impressões de conhecimento adequado desenvolvido anteriormente. A criança não se lembra de comer goiaba no quintal, ideia confusa,
mas pode acessar o padrão de relações que aquela vida estabeleceu. Há outro fenômeno que confirma Spinoza: a lucidez terminal. Pacientes em coma profundo ou com demência avançada que não reconheciam ninguém por anos, às vezes têm explosões de consciência clara e expandida minutos ou horas antes de morrer. Pessoas com Alzheimer que não sabiam o próprio nome subitamente recuperam memória completa, reconhecem todos, têm conversas lúcidas e então morrem. Por quê? O cérebro está se deteriorando, não melhorando. Mas, segundo Spinoza, faz sentido perfeito. À medida que o corpo morre, sua influência sobre a mente diminui. As ideias confusas, que dependem do corpo, enfraquecem. O aspecto eterno emerge com clareza antes da transição final. É como ruído estático numa transmissão de rádio. Quando a fonte do ruído, o corpo moribundo, começa a desligar, momentaneamente você ouve a transmissão pura antes que o rádio se desligue completamente. E quando o rádio se desliga, a transmissão não para, apenas não está mais sendo filtrada através daquele aparelho específico. O que você leva e o que você perde. Vamos ser absolutamente claros sobre o que acontece na morte. Você perde permanentemente. Memórias sensoriais específicas, o cheiro do café na sua casa, preferências corporais, suas comidas favoritas, hábitos condicionados, sua rotina matinal, sua identidade biográfica, seu nome, sua história pessoal, relacionamentos baseados em ideias confusas, apegos, codependências, medos ligados ao corpo, fome, dor física, morte. Você mantém, eternamente, toda a verdade que realmente compreendeu. 2+2, 4. Relações causais. Toda a sabedoria que desenvolveu, compreensão profunda da natureza, todo o amor intelectual que cultivou, reconhecimento do divino em tudo, seu padrão único como modificação da substância, sua assinatura ontológica, sua conexão com a substância infinita, que nunca foi interrompida. A morte não é uma extinção, é uma purificação. Você perde tudo que era temporário e mantém tudo que sempre foi eterno. Spinoza provou isso matematicamente. Então, você acabou de ver a prova matemática de que a morte não existe. Não teoria, não especulação. Prova, com o mesmo rigor lógico que prova o teorema de Pitágoras. Se você aceita as definições e axiomas de Spinoza, e é difícil rejeitá-los sem ser arbitrário, você deve aceitar a conclusão. Seu aspecto essencial é eterno e não pode ser destruído. Agora a pergunta é: o que você faz com essa informação? Você pode ignorá-la. Pode continuar vivendo como se fosse apenas um corpo mortal, acumulando experiências vazias, temendo a extinção. Ou você pode viver segundo essa verdade, e isso muda tudo. Spinoza morreu aos 44 anos, pobre, excomungado, perseguido, seus livros queimados, seu nome amaldiçoado. E ainda assim, todos que o conheceram o descreveram como o homem mais sereno e feliz que já encontraram. Por quê? Porque ele não temia a morte. Ele havia provado que ela não existe. E essa compreensão o libertou completamente. Livre para buscar verdade sem medo de consequências. Livre para amar sem apego. Livre para viver sem ansiedade sobre o fim. Ele escreveu: o homem livre em nada pensa menos do que na morte. E sua sabedoria não é uma meditação sobre a morte, mas sobre a vida. Quando você sabe que é eterno, você para de desperdiçar tempo. Cada momento se torna a oportunidade de transformar conhecimento confuso em conhecimento adequado, de desenvolver o aspecto eterno da sua mente. Você para de acumular riqueza compulsivamente, para de buscar validação externa, para de viver em medo, porque o núcleo do que você é não pode ser destruído, não pode falhar, não precisa de aprovação. Você simplesmente é, eternamente. Essa é a liberdade real. Não fazer o que quer, mas ser o que você realmente é, sem medo. Amsterdã, 1677. Um homem morre, mas tudo que ele realmente era, sabedoria, compreensão, amor intelectual, não morreu. Permaneceu. Atravessou séculos. Chegou até você agora.
porque verdades eternas não morrem. Elas apenas esperam para serem compreendidas novamente. Spinoza provou que a morte não existe. A única questão que importa agora é: você vai viver segundo essa verdade? Ou vai desperdiçar sua existência acreditando na mentira da mortalidade? A escolha é sua, mas a verdade permanece, imutável, eterna, matematicamente demonstrada. A morte não existe. Spinoza provou. E você acabou de ver como.